11h50, quadro Educação para o Trânsito com Fábio Campos, educador especialista em trânsito. Bom dia, Fábio. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes. Vamos lá falar sobre trânsito, né? Segurança viária. Ô, Fábio, tem uma dúvida aqui que eu queria tirar contigo. Tem as faixas de segurança muitas vezes em saída de vias, né? Em entroncamentos. Aí o veículo, para poder sair de uma via, por exemplo, pegar uma via mais rápida, certo, ele não consegue parar antes da faixa por causa da visibilidade. Ele para sobre a faixa. O que diz o Código Brasileiro de Trânsito sobre esse sentido? É um mau planejamento? É um mal necessário? Como é que o motorista tem que se comportar aí? É uma ótima pergunta, Jorge. Muitas pessoas fazem essa pergunta para nós, né? Primeiro eles apontam que a faixa de pedestre está no lugar errado, né? Que eles falam que ela está na esquina. Pois é, mas está ou não está? Essa é a pergunta. Não, não está. Sabe por quê, Jorge? Porque é o seguinte, os pedestres sempre procuram o menor percurso para transitar. E nesse caso, a esquina é o menor percurso, tá? Esse é um ponto. Além de ser o menor percurso, é um local mais seguro para que os pedestres possam visualizar as esquinas. Beleza. Agora, parar com o veículo sobre a faixa, nesses cruzamentos, para visualizar se você consegue convergir ou não, também não configura infração. Só vai configurar infração, só vai ser autuado, vai ser multado, quando você parar nessa faixa e alguém desembarcar ou embarcar do seu veículo. Aí você estará autuado. Então, parou para visualizar, não configura infração. Mesmo que demore para você poder sair daquele local. A ideia aí que é a questão interessante, que quando você está numa esquina, todo o seu veículo ocupou a faixa de pedestre, e vem um pedestre querendo atravessar e não consegue na faixa. Isso gera um conflito, né? Do pedestre. Isso. E até alguns questionam, por que não multam? Então, os cuidados na relação de convivência no trânsito, Jorge, é esse. Você que é condutor de automóveis e você se depara uma faixa de pedestre, você vai avançando, né, a faixa até ter uma boa visibilidade das esquinas, que às vezes você não precisa ocupar toda a faixa. Deixando um pequeno espaço para o pedestre já ajuda ele a fazer o quê? A sua travessia com segurança. Porque realmente, o bloquear toda a passagem do pedestre, isso incomoda e se irrita algumas pessoas. Então, vamos trabalhar em conjunto, né? Você que dirige o automóvel, né, o automotor, não ocupe toda a faixa, porque você consegue visualizar um pouco mais. Claro, aí conforme vai avançando, né, o cenário que você se encontra, você vai convergindo, e essa é a tendência, Jorge, da educação para o trânsito, né? Essa harmonia entre o automóvel, ou o veículo automotor, e os pedestres, que são usuários aí a pé da via. Então, se eu parar o meu veículo na saída de uma rua, sobre a faixa de segurança, eu não posso ser multado? Não, na esquina não. Na esquina não. Agora, se é uma pista e eu paro sobre a faixa de segurança, o semáforo fechou e eu fiquei na faixa de segurança, por exemplo. Aí você vai ser autuado. Outro exemplo, Jorge, no meio do quarteirão também tem faixa de pedestre, no meio do quarteirão. Nessa faixa no meio do quarteirão, eu não posso parar de forma alguma, porque não tem motivo. Né? Diferente da esquina, porque é para visualizar. Agora, no meio do quarteirão ou num semáforo, né, eu parei em cima, seria autuado. E por que não faz a faixa de pedestre um pouco antes? Deu espaço para pelo menos um veículo que vai sair aí daquela esquina até essa visibilidade. Já tem alguns municípios que já adotaram essa medida, Jorge. Pode ser feito, só que tem que estudar primeiro o tipo de via que se encontra. Por exemplo, se é uma via de mão dupla ou sentido duplo, tem que puxar ela pelo menos 20 metros para dentro. Se ela é via de mão única, pode ser 5. Então vai depender do tipo de via, é possível sim. E além de trazer a faixa mais para trás, lembrando que a engenharia tem que fazer o quê? Uma forma onde que as pessoas vão até a faixa. Que é o que nas esquinas? Fazer um canteiro. Que seria o grande problema. Gradil, né? Algo que impeça, que senão ele passa fora da faixa. A gente tem um exemplo aqui bem claro aqui em Manaus, no Shopping Market. Quem vai pegar a Rua 7, né, a faixa é antes da Rua 7. E a gente vê pessoas penduradas naquele gradil ali, né, e passa lá na frente, fora da faixa. Esse que é o detalhe. Se eu mover a faixa para dentro, eu tenho que criar um objeto para que as pessoas não tenham opção a não ser a faixa. Porque senão eu crio outro problema. Aí tudo é uma questão de educação. Aqui na 7 tem um túnel. Eu, por exemplo,
passo aí todo dia e todo dia eu utilizo o túnel. Tem semáforos para você atravessar, mas o pessoal insiste em correr no meio da via, correndo risco. Falta amor próprio, né? E isso me traz uma lembrança de que houve uma época que queria se instituir a multa para o pedestre. Queria não, se instituiu a multa para o pedestre, que depois sumiu. Por que isso não é aplicado, ou não pode, ou não consegue ser aplicado? A previsão no código, Jorge, lá no artigo 255, que fala da autuação dos pedestres, né, e será quando você será autuado como pedestre, que é fora da faixa, mais de 50 metros, né, e assim por diante, já é prevista. A questão é que hoje no Brasil, para que uma multa seja realmente cadastrada num sistema, ela precisa de uma placa de um veículo. Quando mudar o sistema, Jorge, que a autuação, a multa for para o CPF, aí você vai multar o pedestre, o ciclista e todos os demais veículos que estão circulando na via pública sem registro. Então, hoje, por falta de sistema, né, tem que tirar a multa do Renavan, que é a placa, e colocar no CPF. Essa do pedestre até pode ser feita uma multa através de uma legislação municipal, né? Também o Código de Postura do município pode criar essa autuação. Mas o ideal é que todas as autuações fossem no CPF, porque com a identificação do CPF você autua o cidadão, independente do veículo, a pé. Essa é a questão. Quando mudar a forma de cadastrar a multa, tirando da placa e indo para o CPF, aí os pedestres serão autuados. E há essa intenção de fazer essa mudança? Sim, inclusive agora com a nova fiscalização do toxicológico, vencida há mais 30 dias, né, e você não fez ele após 30 dias, ou 30 meses, que é o prazo do intermediário, se essa autuação, estamos aguardando, até final do mês de março. Se ela começar a ser aplicada no CPF, aí volta a valer para todas as pessoas, porque aí passa para o CPF. Então é possível. Então é possível avançar nesse sentido. Com certeza. Então, ficar ligado aí nas informações que vêm sobre alterações no Código Nacional de Trânsito, né? Nesse caso, mais especificamente, como se aplicar uma multa, né? Hoje o Código só permite em placa de veículos por causa de um sistema. De um sistema. Porque pode ver, você é fiscalizado, né? Aí, o que precisa para preencher o auto-infração? De uma placa, para que eu possa jogar isso num sistema. Vai aparecer lá no dono, a infração no nome do dono do veículo, naquele que assinou a multa, vai. Mas ela é vinculada ao quê? Tanto é que se você não pagar a multa, você não licencia. Ela está vinculada ao Renavan. Assim é diferente. Se põe no CPF, Jorge, os veículos não têm mais autuação nenhuma. Vai tudo para o CPF. Passa a ser o cidadão. O cidadão, né? O CPF que deveria já ser, né, Jorge? Porque o veículo não tem culpa de nada, ele fica vinculado a um licenciamento por causa de uma conduta errada do condutor. Né? Mas a tendência é isso mudar. Tá? A tendência é mudar. Então vamos ficar lá. Por enquanto, então, a gente orienta, né, as pessoas a terem mais cuidado, né? Não se arriscarem. Né, por isso, Jorge, não se multa o ciclo elétrico, as scooters, porque não tem placa ainda. Ela precisa de placas. Então a gente fica amarrado, né, para algumas questões do ciclo elétrico, motor, porque o ciclo motor ele pode ser autuado porque ele já deveria estar registrado. O ciclo elétrico, inclusive eu estava falando sobre isso hoje de manhã, tem até 2025 para emplacar. Então, se não tiver a multa para o CPF, os ciclos elétricos só vão ser fiscalizados a partir de 2026. Por isso que eu acho que deve ter mudanças em breve. Então quer dizer que essas scooters que a gente vê sobre a calçada, que não, se você tem uma scooter, ande na rua, né? Não deveriam estar sobre as calçadas, só podem ser multadas a partir de 2026. Infelizmente, Jorge, eu falo infelizmente porque alguns exageram, né? Se você tem um hoje e circula corretamente, né, cumpre na regra, nem precisaria emplacar. Mas como não é assim, a gente sabe que tem que emplacar para poder fiscalizar. Hoje, infelizmente, hoje de manhã eu estava falando sobre isso, eu busquei um entendimento que, por enquanto, não tem que fazer, a não ser o comportamento seguro das pessoas. Exatamente, né? Então a gente orienta, né? Respeite todas as regras de trânsito, né? Você que é pedestre, tenha atenção. De novo, as calçadas são compartilhadas e esses equipamentos elétricos não fazem barulho, então a distração é um perigo, né? Então você tem que ficar bem atento, né? E você que conduz esses equipamentos também, né? Fique bem atento
com a ação do pedestre, porque repentinamente também o pedestre pode tomar uma ação e acabar acontecendo um acidente. A gente acredita, Jorge, acredita na pessoa, né, que está aí conduzindo o veículo, né, que ele realmente consiga ter noção, consciência e que use a via de forma correta. Fábio Campos, obrigado pela participação nessa segunda-feira. Grato, uma ótima semana a todos, até semana que vem. Boa, ótima semana para você também. Fábio Campos, educador especialista em trânsito com o quadro Educação para o Trânsito.